Fala galerinha do nono ano, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de artes. Professor Diego Souza aqui com vocês. Turma, na aula de hoje nós vamos fazer a nossa revisão para o segundo simulado avaliativo, tá? Então prestem muita atenção nessa videoaula. Turma, no segundo bimestre, eu fiz uma retomada com vocês sobre as vanguardas artísticas, né? Um assunto muito importante no que diz respeito à disciplina artes, né? A história da arte em si. E também é algo que o Enem com certeza vai cobrar de vocês, tá? Então, vamos prestar atenção nessas vanguardas, principalmente no que diz respeito ao contexto de surgimento delas, os principais representantes e as características, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiramente aqui nós temos o contexto histórico de surgimento dessas vanguardas, tá? Então, essas vanguardas elas surgem justamente nessa transição do século XIX para o século XX. E nós vimos que essa transição foi muito conturbada para a história da humanidade, né? Muita coisa aconteceu. E também a humanidade vivenciou muitos avanços, muitas invenções, a modernidade chegando até a casa das pessoas, a industrialização em alta, né? E também com isso os problemas sociais. Então acompanhe aqui comigo, ó. Transformações tecnológicas na virada do século, tá? Então a gente pode identificar como a invenção do cinema, a invenção da fotografia, o surgimento do telefone, né? Então a humanidade ela viveu essas transformações tecnológicas nessa virada do século do 19 para o 20. O automóvel, o avião, o cinema deslocaram e aceleraram o olhar do homem moderno, né? São frutos dessa modernização. Novas maneiras de um homem perceber a realidade. Então a humanidade, a partir desse momento aí, então de todo esse avanço tecnológico, de todas essas novidades modernas, o ser humano ele passa a enxergar essa realidade de uma forma diferente, mediante também tudo aquilo que estava se vivendo, porque se por um lado a humanidade estava vivendo toda essa transformação tecnológica, por outro lado, também a humanidade estava vivenciando os horrores que a Primeira e a Segunda Guerra trouxe. Em meio a essas transformações, surgem várias manifestações artísticas, que são as vanguardas. E aí então nós vimos nessas vanguardas o expressionismo. O impressionismo a gente não viu, mas ele se encaixa nessas vanguardas artísticas, né, modernas. Porém, não se preocupem que eu não vou cobrar de vocês impressionismo, tá? Vimos o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Todas essas vanguardas juntas, elas vão dar origem ao que nós chamamos arte moderna, tá? Então, olha aqui. A primeira delas, o expressionismo. Então, você, aluno de nono ano, não pode esquecer. O expressionismo ele surgiu na Alemanha em 1910. Ele tinha essa preocupação com a forma em expressar, como expressar as manifestações do mundo interior, ou seja, o ser humano ele estava vivenciando, ele estava vivendo, observando, sentindo tudo aquilo que o mundo estava passando, os horrores das guerras, problemas sociais, as cidades crescendo, desigualdade, enfim. E aí então no expressionismo há essa preocupação em mostrar é, o meu mundo interior, o que, que eu estou sentindo sobre isso tudo, né? Poucos se importavam com os conceitos de belo e feio, até porque aqui no expressionismo, belo e feio não existe, né? Basicamente, o que, que vai predominar aí vai ser os sentimentos, né? O subjetivo.
O importante era a expressão, ou seja, a forma de transportar, ou seja, a forma de mostrar para as telas e para o papel tudo aquilo que eu estava sentindo diante daquilo que eu estava vivendo. Como forma de expressar a visão pessoal do artista, os expressionistas, além de darem grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, eles valorizavam as composições abstratas e as imagens distorcidas, né? Quase se comparando a uma caricatura. Ou seja, no expressionismo você vai ver muito isso, formas distorcidas, valorização, uma importância muito grande às cores e às formas. Desenvolveu-se mais na pintura, tá? Não que o expressionismo não tenha se estendido para outras manifestações artísticas, porém ele é mais notório na pintura. E os principais representantes do expressionismo são Van Gogh, tá? O doidinho aí do Van Gogh, o Paul Cézanne, o Paul Gauguin e o Edvard Munch. Não podem esquecer desses nomes, tá? Memorizem. Então aqui para vocês nesse slide eu tenho uma das obras mais, como é que eu posso dizer para vocês, mais notórias, uma das obras mais conhecidas do expressionismo. Eu digo assim que seja a obra-prima do expressionismo, não que as outras não tenham sido importantes, mas quando a gente ouve falar sobre expressionismo, não tem como a gente citar o grito, né, do Munch. Então, olha só, utilizando cores irreais, né, ou seja, fora da realidade, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição, né? Ou seja, eram os sentimentos que vigoravam nesse contexto, nessa passagem do século XIX para o XX, né? E era aquilo que se percebia que as pessoas demonstravam, os sentimentos da época mediante ao mundo que estava sendo configurado. Deforma-se a figura, como vocês podem ver aqui na obra do Munch, vocês percebem essa deformação aí nas linhas que ele usa, né? Para ressaltar o sentimento, ou seja, o artista ele vai fazer uso dessas linhas deformadas para destacar, para pôr em evidência essa questão do sentimento, aquilo que se estava vivendo aí nesse contexto, tá? E o que é interessante é que esse contexto aí do começo da era moderna e o que também influencia a arte moderna, esse contexto ele vai influenciar também todas essas outras vanguardas que a gente estudou durante o bimestre, tá? Então, vamos que vamos. Vamos aqui para mais uma vanguarda, cubismo. O cubismo ele surgiu em 1907 a partir das experiências, dos estudos do Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Então, quando a gente fala de cubismo, você não pode esquecer desses dois caras, o Pablo Picasso e o Georges Braque. O cubismo ele desenvolveu-se inicialmente na pintura, porém é também uma vanguarda artística que se estendeu por outras manifestações, tá? Caracterizou-se pela valorização de formas geométricas como cubos, cones e cilindros. Então não esquece, meu aluno do nono ano. Falamos de cubismo, você não pode esquecer da valorização de formas geométricas, tá? Defesa da ideia de que o artista ele deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois de recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos, né? É aquela coisa, o artista ele pegava uma imagem, ele fragmentava essa imagem e depois ele ia juntar novamente os pedacinhos dessa imagem, tá? É a fragmentação das formas. E aí essa fragmentação, ela daria essa ideia de elementos geométricos sobrepostos, ou seja, é como se cada pedacinho daquela imagem tivesse um em cima do outro, tá? Essa daí é a ideia da fragmentação das imagens,
contendo os elementos geométricos sobrepostos, tá? Lembra que eu até dei o exemplo para vocês na sala sobre essa fragmentação. O Picasso, né, tivemos o Picasso, Pablo Picasso na pintura e o Apollinaire na literatura, tá? São os principais representantes aí dessa vanguarda. Porém, como nós estamos falando de história da arte, né? Então, aqui pra gente interessa o Pablo Picasso na pintura. Aí o Picasso, ele diz assim, né? Que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, né? O que será que Picasso quis dizer com isso, hein? O que será? Aí vem a explicação aqui para você. Quer dizer que para os artistas cubistas, né, o artista ele não deveria apenas copiar ou reproduzir ou ilustrar o mundo tal qual como ele é. A função, né, então, da arte nesse contexto seria recriar a realidade e representá-la sobre uma outra forma, de outra maneira, revelando assim alguns aspectos que deveriam ser despercebidos, né? Ou seja, não apenas recriar a realidade, né? Mas eu poderia revelar vários aspectos, várias formas, vários lados dessa realidade, tá? Então essa era a ideia do cubismo. Lembram aqui dessa obra que a gente viu na sala, Guernica, de Pablo Picasso, né? Onde ele nos mostra aqui nessa obra os horrores da Guerra Civil Espanhola, né? Que atinge lá a região de Guernica, né? A cidade de Guernica. E aí nessa obra aqui, você consegue perceber que parece que Picasso ele pegou pedaços de vários elementos, animais, objetos, pessoas e colocou tudo aqui na obra, né, para retratar esse cenário catastrófico que foi a Guerra Civil Espanhola, tá? Lembram também dessa obra? Ah, eu sei que com certeza vocês lembram, tá? Essa obra aqui é Les Demoiselles d'Avignon, também do Pablo Picasso, onde ele também nos mostra essa ideia da desfragmentação da forma e a ideia das formas geométricas, né, o cubismo, e aqui ele mostra as senhoritas prostitutas da região de Davignon, né? Davignon, como já havia falado para vocês nas nossas aulas de artes, era uma região muito conhecida pela prática da prostituição. Né? E também nessa região, segundo alguns estudos, era lá que estava localizada a Escola de Belas Artes que Pablo Picasso frequentou. Tá bom? Bora então aqui para a próxima vanguarda, futurismo. Então olha lá, lembra de futuro, né? Algo à frente do seu tempo. Então olha lá, falamos em futurismo, devemos lembrar do Filippo Marinetti, tá? Forte ruptura com o passado, ou seja, os futuristas eles vão romper com o passado, ou seja, para mim não interessa agora aqui no futurismo representar o que já passou, mas sim o que vai vir à frente, né, o futuro. Era a exaltação da vida moderna, ou seja, da máquina, né? Ou seja, lembra que eu falei para vocês aí do contexto da chamada era moderna, a arte moderna? Então, nessa passagem do século XIX para o XX, a humanidade viveu todo esse modernismo, toda essa modernidade. A máquina, né? A máquina, então, ela passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. E aí, então, vive-se então essa exaltação da máquina, do automóvel, da eletricidade, da velocidade e do movimento, tá? Coisas que marcam o modernismo, né, a modernidade, e coisas também que fazem você lembrar o quê? Do futuro. Era algo assim que as pessoas esperavam, né? Ai, como vai ser o futuro? Máquinas, avanços, modernidade, tecnologia, inovação, né? Então, olha só. Em 1912, o Marinetti, ele lança ao mundo o manifesto técnico da literatura futurista. O futurismo também ele se estendeu por outras manifestações artísticas, não foi só na pintura, né? Nesse caso aqui do manifesto é na literatura, tá? Também conhecido como Palavras em Liberdade. Nesse manifesto, o Marinetti ele critica
a posição da arte literária do século XIX, né? Ou seja, ele propõe a destruição dos padrões da síntese gramatical, né? Ou seja, não interessa mais aquilo que já passou, o que interessa mais agora é o futuro, né? As novidades, os avanços. A identificação do futurismo com o seu líder, o Marinetti, foi tanta que essas palavras tornaram-se quase sinônimos. A partir de 1919, o Marinetti ele aderiu ao fascismo, né? E fez com que os modernistas brasileiros, apesar de aceitar essas ideias inovadoras que o futurismo trouxe, passaram a repudiar o Marinetti porque ele se tornou fascista, né? Não sei se vocês já tiveram essa aula em história sobre fascismo e tal, mas o fascismo ele pregava ideias a favor da violência, da censura, do racismo, né? E aí o nosso amigo aqui Marinetti resolve virar fascista, né? Cara doido. Então, olha aqui, na pintura, que é o que nos interessa, vale a gente lembrar do cara chamado Giacomo Balla, tá? Então, falamos de futurismo, não podemos esquecer do Giacomo Balla. Foi o representante, né, mais importante do futurismo. E aqui para vocês é uma obra do futurismo do Umberto Boccioni, tá? Se chama Dinamismo de um Ciclista. Percebam que o artista ele usa essa repetição, ele usa a repetição de linhas para te dar essa ideia de movimento, né? Essa ideia de dinamismo, tá? Era a ideia que se tinha do futuro, né? O movimento. Então, quer dizer que os futuristas acreditavam que a modernidade já estava chegando cada vez mais rápido, e daí então essa ideia de representar a velocidade, o movimento nas obras futuristas. E aí, como é que esses caras faziam? Representando e repetindo linhas, repetindo formas, dando essa ideia de continuação, tá? Vamos que vamos. Próxima vanguarda, nono ano, abstracionismo, tá? Então te lembra logo, em artes existe aquilo que se chama figurativo, que é o que pertence à nossa realidade, e aquilo que se chama abstrato, né? Aquilo que foge da realidade, não tem nada a ver com nenhum tipo de forma que pertence à minha realidade, objeto da vida real. Então, o artista abstracionista, ele deixa de representar de vez a realidade exterior, ou seja, aquilo que existe no mundo real. As cores e as formas, elas passam a ser vistas como entidades autônomas, né? Funcionam na sua unidade, na sua importância, portanto, com seu valor próprio. Ou seja, aqui no abstracionismo, o que vai me interessar vai ser as formas, as cores, as linhas, os traços, e não a representação da realidade, tá? Como acontece numa arte figurativa. O quadro ele deixa de ter a realidade como referência e vale por si mesmo, ou seja, ao invés de eu me deparar com uma obra abstracionista e prender minha atenção numa paisagem, por exemplo, o que vai me interessar? São as linhas, as cores, as formas, os traçados, é tudo isso que vai me interessar. É uma superfície com formas e cores, mas sem tema reconhecível, ou seja, eu não preciso ser fiel à realidade. A realidade aqui é o que menos interessa, tá? Então, aluno do nono ano, não esqueça, quando falamos de abstracionismo, lembra do Kandinsky, o principal representante dessa tendência aqui. Então aqui nós temos uma obra abstracionista, composição 8, óleo sobre tela. Percebam que se você prestar atenção não tem nada da nossa realidade aqui. Você não consegue reconhecer nada que pertence ao teu cotidiano, ao teu mundo real. Eu só vejo aqui o quê? Linhas, círculos, retângulos, riscos, o que mais? Pontos. É isso. Abstracionismo é isso. Não pertence à realidade, eu não quero mostrar a realidade. O que me interessa aqui são linhas, cores, formas, traçados. Beleza? Mais uma vanguarda aqui para você.
Olha lá, dadaísmo. Então, olha lá. O dadaísmo, ele foi fundado na Suíça em 1616, né? E ele é considerado entre todas as vanguardas, é considerado o movimento mais radical da história da arte, né? Lembra que o dadaísmo ele foi considerado uma anti-arte. Então vamos entender por quê. A palavra Dada, ela foi escolhida por um cara chamado Tristan Tzara, era o líder do movimento dadaísta, tá? E pode significar várias coisas, né? Várias coisas engraçadas, inusitadas, vários significados. Então, olha lá, Dada pode significar rabo da vaca santa, né? Ama de leite, mãe. Pode representar um monte de coisa, né? Pode significar um monte de coisa. O próprio Tristan Tzara, ele diz assim, que Dada não significa nada. É por isso que o dadaísmo é considerado uma anti-arte, porque eles pegam aquela ideia que você tinha de arte, que transforma em quê? Em nada. Porque eles vão dizer que a arte é isso, é igual o ser humano diante de todos esses acontecimentos da era moderna, diante dessa crueldade que se estava vivendo no mundo, guerras, conflitos, depressões, ataques, né? Então, se dizia o quê? Que o ser humano, ele era um ser vazio, era um nada. E aí é essa a ideia dos dadaístas, mostrar que a arte na verdade é nada. E aí aquelas pessoas, né, os artistas que eram ligados ao academicismo, ficaram muito chateados, né? Ficaram muito furiosos. Que é isso? Tá dizendo que a arte não é nada? E aí, segundo o Tristan Tzara, essa palavra foi encontrada, né? Casualmente, quando ele pegou um dicionário e abriu, e ali ele viu a palavra Dada, pronto. Aí o movimento foi batizado de dadaísmo. Os dadaístas, eles não defendiam nada, eles não tinham objetivo, não iam propor nada nas obras, exceto que a destruição do passado, a destruição do presente, a destruição do futuro. Ou seja, era mostrar que, na verdade, não se tinha perspectiva nenhuma do mundo que se vivia, né? Ou seja, era um mundo incerto, com seres humanos vazios por dentro, então eles queriam representar o quê? Dizer que a arte também era vazia, né? Era um nada. Os dadaístas repudiaram toda forma de perspectiva diante de guerra. Ou seja, se acreditava que não se tinha futuro, se acreditava então na descrença da ciência, na descrença da religião, ou seja, se vivia um mundo incerto, um mundo desigual, um mundo injusto, um mundo cruel, onde não se sabia qual seria o futuro da humanidade. O que se via é que a humanidade estava se autodestruindo. Então, os dadaístas quiseram mostrar isso na sua obra, né? O ser humano vazio que era capaz de aniquilar outro ser humano. Aí os dadaístas não conseguiam compreender isso, então eles mostraram isso através da arte. Então dizer que a arte simplesmente não significava nada. Lembram aqui dessa obra? O tio levou para vocês na sala, tá? Essa obra aí é uma das técnicas do Duchamp, Marcel Duchamp, chamado um ready-made, tá? O ready-made nada mais é quando o artista pega um objeto, tira da sua função industrial ao que ele foi criado e ele atribui uma função artística para ele, né? Nesse caso aqui, o Duchamp pega um mictório, né? Um mictório antigo usado por homens, né? E ele tira da sua função industrial e ele atribui o quê? Uma função artística, né? Ou seja, o Duchamp ele está satirizando aqui nessa obra o mito mercantilista do capitalismo, ou seja, dizer, mostrar que cada vez mais as pessoas estavam se tornando capitalistas, né? O capitalismo já fazia parte da vida das pessoas. Lembra que nós estamos falando dessa transição dos séculos XIX para o XX e se vivia então essas ideias do capital, burguesia, mercantilismo, né? E essa técnica deu origem à chamada pop art, tá? Mais uma vanguarda aqui para você. Olha, o surrealismo, eu sei que você se identificou muito, eu sei. Então, olha lá.
O surrealismo nós temos duas linhas de pensamento: as experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho, buscando liberar o artista dos limites da razão. Ou seja, aqui no surrealismo, a gente vai entender o quê? Essas experiências que a gente tem durante nossos momentos de vida, nossas experiências de vida, elas ficam no nosso subconsciente, segundo o que vai nos falar um cara, né, chamado, vocês lembram? Lá o nome do psicanalista, o Freud, muito bem, já tinha esquecido, né? Então, o Freud, ele vai dizer exatamente isso, né? Que as nossas experiências criadoras, né? As nossas experiências de vida, elas estão automaticamente guardadas no nosso subconsciente e que a qualquer momento elas podem vir para o nosso consciente, né? Ou seja, o artista surrealista, ele vai liberar nas telas, né, esse subconsciente, ou seja, transpor os limites da razão, os limites daquilo que se entende, né? Então a gente ouve falar de surrealismo, não podemos esquecer de três caras importantes: o André Breton, Salvador Dalí, Juan Miró, né, como os principais representantes do surrealismo. Lembram aqui dessa obra A Persistência da Memória? E o que é que ela quer dizer com isso? Que por mais que a gente vai ficando velho, né, a vida vai passando, mas a memória ela continua persistente, né? Ou seja, você pode alcançar 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas as tuas memórias, aquelas boas memórias, né? E até algumas ruins também, sempre te acompanharão por toda a tua vida. Essa é a persistência da memória, tá? Essa obra aí é de Salvador Dalí, muito interessante, né? A gente até reflete sobre isso, né? Que é interessante, assim, uma experiência aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho vagas lembranças, bem poucas, do meu aniversário de 1 ano, né? Mas eu tenho na memória a decoração, né? Que o tempo faz um tempinho já que eu vi por fotos e tal. Isso fica no nosso subconsciente guardado, essas recordações, as nossas memórias que fazem parte da nossa história de vida, né? E aqui é essa interpretação que Salvador Dalí nos mostra. Com o passar do tempo, né? A memória ela persiste. Mais uma obra aqui do Salvador Dalí, A Tentação de Santo Antônio, né? Muito interessante aqui, né? Olha, muito legal, né? Aí e tal. Muito legal aí como ele mostra, ele mistura essa linguagem dos sonhos, né? Como ele mistura, como ele traz elementos do subconsciente dele e transpõe para a tela, né? Muito interessante mesmo. Uma outra vanguarda que eu acabei de citar aqui para vocês, ela também se encaixa porque nós falamos sobre ela, é o fauvismo, onde eu tinha o emprego das cores puras, né, sem mistura, né? E onde elas iam delimitar para mim também as emoções na obra. Então, você lembrar de fauvismo, você lembra então dos caras que foram chamados de feras, né? Porque se acreditavam que eles estavam mudando aquele conceito de belo que se tinha da arte, então se achou que aquilo ali era o quê? Era coisa de criança, que eles estavam transformando a arte numa coisa de criança e aquilo ali foi muito ruim para os artistas, né, ligados à arte acadêmica, à arte tradicional, e aí então por isso que eles chamavam os fauvistas de feras, né, porque eles pintavam feito feras, feito animais selvagens, né? Eles estavam deixando a arte mais feia ao trazer essa ideia da cor muito forte, sem técnica, né? Só para a gente citar aqui o fauvismo que nós também conversamos sobre ele nas nossas aulas, tá bom? Turma, essa foi a nossa revisão para o segundo simulado de artes. Estudem, tenho certeza que vocês vão arrebentar,
o simulado aí, vão acertar todas as questões, tenho certeza. Tio Di tá torcendo aqui por cada um de vocês. Turma, atenção aqui nesse aviso para vocês, tá? Para a nossa próxima aula, a gente vai fazer na nossa aula presencial, uma atividade prática. Então, eu quero que vocês levem para a nossa próxima aula material de pintura, lápis de cor, canetinha, tá bom? Leva um lápis também bem bacana para você desenhar, tá? E na nossa próxima aula eu vou explicar o que é que você vai fazer, tá bom? Não esquece, anota aí esse material. Lápis de cor ou canetinha, tá? Um lápis aí para você desenhar também e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Continuem cuidando das pessoas que vocês amam. Vamos ter fé que tudo isso vai passar, tá bom? Um forte abraço do tio Diego em cada um de vocês e até a nossa próxima aula de arte, se Deus quiser, tá? Abraço, valeu, tchau.